Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nesse terceiro domingo de Páscoa, nós iremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35 a 48. Esse Evangelho ele é a continuação da experiência que aqueles dois discípulos de Emaús fizeram com o ressuscitado. Para entendermos melhor o Evangelho que iremos meditar, é importante termos toda a cena do caminho de Emaús. É importante lembrarmos que havia dois discípulos que deixam Jerusalém justamente no terceiro dia, no dia que Jesus ressuscitou. Esses dois discípulos haviam escutado que o corpo não estava ali, haviam também notado que as mulheres diziam que viram as vestes sudar enrolado em um canto e que um anjo havia aparecido. Mas contudo, esses dois discípulos interpretam todos esses sinais de vida como sinais de morte e deixam a angústia falar no seu coração mais alto, se deixam abater pela dor da crucifixão, pelo sofrimento. Eles não conseguem ir além, olhar para o futuro. Não conseguem ver que aqueles eram sinais de vida, de ressurreição e não de morte. Não conseguem perceber que nem tudo estava perdido. Mas para eles tudo estava perdido. Estava perdida a experiência que eles fizeram com o Senhor, estava perdida aqueles anos que eles passaram junto com o Senhor, estava perdido todas aquelas palavras que eles escutaram. Para eles tudo era escuro, tudo era um dia nublado, como muitas vezes também é um dia nublado em nosso coração. E eis que esses discípulos deixam Jerusalém e vão para Emaús. Cerca de 60 quilômetros, diz o Evangelho de Lucas. Como para dizer, daqui para frente, eu vou cuidar da minha vida. Não quero mais saber da experiência com Jesus. Não quero mais saber de nada daquilo que aconteceu. Eu quero uma vida nova. E deixam Jerusalém, símbolo da teologia, símbolo de Deus, para ir ao encontro de uma cidade prometida, de um sonho, de um ideal. De um ideal que aparentemente lhes traria uma vida nova e felicidade. E eis que neste caminho entra Jesus, como um peregrino. A dor era tão grande no seu coração, nos seus corações, que eles não conseguem enxergar o Senhor. E Jesus vê a tristeza que aqueles dois homens estavam e pergunta, mas por que vocês estão tristes? E eles falam, mas o senhor não sabe? O senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Jesus diz, não sei, me contem. E Jesus deixa eles falar tudo. Jesus é um bom psicólogo, ele escuta sempre. Jesus ele quer que aqueles discípulos coloquem toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua amargura para fora. Porque Jesus sabia que era necessário eles colocarem tudo para fora, para serem curados da sua dor, da sua angústia. E assim acontece, irmãos, tantas vezes na nossa vida, na oração. Se nós queremos receber as curas interiores do nosso coração, nós devemos nos colocar diante de Jesus e falar tudo o que nos angustia, tudo o que nos deixa triste, tudo o que nos traz medo, para que esvaziando o nosso coração, o Senhor possa enchê-lo com a sua palavra, que é uma palavra de vida. E após eles fazerem esse caminho, Jesus faz com eles uma catequese. Jesus infunde naquele coração a sua palavra que dá vida, a sua palavra que cura. Até um certo ponto que eles falam, nossa, como o nosso coração ardia quando escutava ele falar, depois que Jesus parte. E é bonito que neste caminho há uma bifurcação, Jesus faz que vai para um outro caminho, e eles
eles estão indo para outro, até que eles falam: Senhor, fica com a gente, já é tarde, o dia está caindo, a noite vem chegando. Eles percebem naquele peregrino a presença de Deus. Percebem uma presença que acalenta o coração, uma palavra que traz vida. E Jesus quer ser convidado para permanecer conosco. E Jesus fica com eles. E em um certo lugar eles param, Jesus parte o pão, a Eucaristia, Jesus aparece na frente deles. E fica a presença ali eucarística. Para mostrar que agora a presença de Jesus não é mais uma presença puramente física. É uma presença sacramental, onde Jesus está no meio deles. E o Evangelho de hoje inicia justamente desse ponto, onde diz que os 2 discípulos, eles voltam correndo para Jerusalém, a noite inteira andando, chegam de manhã e contam tudo para os discípulos. Contam tudo o que tinha acontecido pelo caminho. E como Jesus ele se revelou ali pelo partir do pão. A comunhão, a vida de comunidade, a igreja, a Eucaristia. Então agora, após esta introdução, eu quero proclamar este Evangelho para nós fazermos um breve comentário desta linda passagem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas, e também nos Salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Algo muito belo que nós podemos notar nesse Evangelho é que quando os discípulos voltam, esses 2 discípulos de Emaús, eles contam tudo para os outros discípulos da experiência que eles fizeram com Jesus ressuscitado. Os discípulos, eles falam daquilo que aconteceu com eles. E porque eles contam a sua experiência com o ressuscitado, eis que essa experiência traz no meio deles a própria presença de Jesus ressuscitado. E é belo notar, irmão, como isto é verdadeiro na nossa vida. Quantas vezes que nós encontramos o nosso caminho com pessoas que realmente trazem a presença de Jesus ressuscitado à nossa vida. Pessoas que vivem uma alegria, uma esperança, uma paz, que vivem tão presentes em Deus que nos trazem a própria presença de Deus. Pessoas que fizeram a experiência do Cristo ressuscitado na sua vida, experiência esta que fez elas passarem
da morte para a vida e que depois conseguem levar este Cristo ressuscitado à vida de tantas outras pessoas. E é interessante notar que é a palavra, o veículo que traz esta presença do Cristo ressuscitado. Eles falavam da experiência do Cristo ressuscitado. E essa experiência traz o próprio Cristo no meio da comunidade. Assim, irmãos, nós também somos convidados a, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, falar da nossa experiência com Jesus, com o Cristo ressuscitado, para que essa experiência se difunda também no coração daqueles que estão vivendo a morte. Estão vendo nos sinais da ressurreição, sinais de morte. Não estão conseguindo interpretar os sinais da sua vida. É certo que muitos sociólogos, até hoje em dia, falam da morte da religião. Muitos filósofos, como Nietzsche, decretaram a morte de Deus. Mas, no entanto, independente dos filósofos e dos sociólogos, Deus ainda continua vivo. O Jesus ressuscitado continua ressuscitado no corações de milhares e milhares de pessoas no mundo. No coração de você que agora está escutando este comentário, porque se você está escutando é porque o próprio Cristo ressuscitado o moveu para esta experiência com Ele da ressurreição. Embora o mundo quer matar Deus, o mundo não consegue matar Deus no coração do homem. Há sistemas totalitários, esquerdistas, que querem excluir a religião, para que seja o Estado o Deus, o centro. Querem excluir Deus. Mas quanto mais os cristãos são perseguidos, quanto mais Cristo é perseguido no outro, no homem e na mulher, no cristão, mais o cristianismo aumenta. É o que nós vemos na China, em Cuba e tantos outros lugares. As pessoas continuam ainda com fome e sede da palavra de Deus. E Jesus aparece no meio deles dizendo: a paz esteja convosco. Mostra-lhe os sinais, as marcas da ressurreição, as marcas da paixão, o amor de doação impresso no seu corpo, mas que foi derramado sobre aqueles discípulos, sobre cada um de nós. Eles ficam admirados, extasiados com aquela presença de Jesus. Pensavam que era um fantasma, porque era corrente na mentalidade grega, também no paganismo, essa questão do fantasma do morto que aparecia. Mas é interessante notar que Lucas, para desmistificar esta impressão do fantasma, ele diz que Jesus ele pede um pão e peixe e come no meio deles, come com eles. Com toda certeza, esta é uma maneira de Lucas ele mostrar, e os estudos teológicos revelam isto, vão nos mostrando que é uma maneira que Lucas encontrou em dizer para a primeira comunidade que aquele não era um fantasma, era o Cristo, mas só que com um corpo ressuscitado. E este corpo ressuscitado do Senhor
ele é um corpo não corruptível. Ele é um corpo feito de uma estrutura não corruptível. Mas podemos ir de uma estrutura espiritual. É interessante sabermos que na química, por exemplo, nós temos vários tipos de estrutura. Estrutura metálica, estrutura plástica. Nós podemos dizer que a nossa estrutura é uma estrutura carnal. Mas essa estrutura do corpo de Jesus, ela é uma estrutura diferente, porque ela é capaz de atravessar paredes. A ressurreição ela não é como muitos falam que a ressurreição de Cristo foi como a ressurreição de Lázaro que voltou para a vida. Lázaro, quando Jesus manda Lázaro vir para fora do túmulo, Jesus ele reanima o corpo de Lázaro. E Lázaro volta com o mesmo corpo. Agora, o corpo do Cristo ressuscitado é um corpo ressuscitado, não é um corpo reanimado. É uma estrutura nova. E nessa estrutura está a forma do Cristo. Só que nesse corpo ressuscitado. E é difícil nós pensarmos que naquele momento Jesus comeu peixe com eles, porque eles estavam a uns 90 quilômetros do mar Mediterrâneo. Também não possuíam geladeira e nem freezer para conservar. É uma maneira que o evangelista encontra de mostrar que Jesus ele não era um fantasma, não era uma assombração. Era o ser vivente. Com uma nova vida, a vida ressuscitada no meio deles. Com um corpo novo, corpo ressuscitado. E é belo notar que Jesus, ele reafirma que era necessário que cumprisse tudo aquilo, a sua morte, paixão, morte, para que ele ressuscitasse. E Jesus ele abre a inteligência desses discípulos para compreenderem esta ressurreição. Compreenderem e fazer a experiência de tudo aquilo que eles viveram e escutaram. Para que eles possam ser, como termina o Evangelho, ser as testemunhas de tudo isso. E ser cristãos, irmãos, é ser testemunha do ressuscitado, como diz São Paulo. Ou seja, nós somos chamados a nos converter à alegria de uma vida ressuscitada. Quantos de nós vivem em nossas casas, no trabalho, com uma cara de morto, com uma cara de velório, uma tristeza profunda, como se tudo na vida fosse uma lamentação, onde não consegue ver um futuro, não consegue ver uma alegria, não consegue ter uma esperança no coração, tudo é tristeza, tudo é lamentação. Um cristão não pode viver assim, porque Jesus ressuscitou. Independente daquilo que eu estou vivendo, estou sentindo, Jesus ele ressuscitou, ele morreu por mim, deu a vida por mim, e ele quer me dar a vida de ressuscitado. Aquela alegria, aquela paz no coração que nada no mundo e nem ninguém pode tirar. Era esta vida de ressuscitado que possui os mártires, que iam derramar o seu sangue, iam passar por atrozes sofrimentos e mesmo assim morriam em paz. E com a alegria que iriam dar a sua vida a Cristo. Porque sabiam que esta vida não termina aqui, que tem uma vida, essa vida continua. Continua. E aqui o Senhor já me dá a graça de viver como ressuscitado, ser testemunha da ressurreição. Assim, irmãos, os convido esta semana
no teu ambiente de trabalho, na tua família, ser testemunha, ou seja, testemunhar que Jesus ressuscitou na tua vida, na minha vida, e levar essa alegria do ressuscitado. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, os deixo a bênção da paz, do amor e da misericórdia, a bênção da saúde espiritual e física, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vos desejo uma boa semana e permaneçam na alegria do Senhor. Siamo tutti tuoi.